Você conhece o Simproja? Salve, salve pessoal, eu sou Ângelo Branco e hoje eu vim falar sobre o Simproja, o nosso sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Como vocês têm acompanhado aqui no canal, tá? A gente fez aí um acompanhamento, transmissões ao vivo, levando tudo que estava acontecendo na Câmara de Vereadores em relação à votação da reforma da Previdência aqui no município, né? Reforma municipal, que infelizmente nós levamos essa facada nas costas, que foi a derrota pela reforma da Previdência. Inclusive eu tô para marcar aí de ir lá no Simproja para fazer os cálculos e ver se eu consigo me aposentar antes dos 75 anos, né? Mas vai ser difícil. Pelo menos com 100% dos ganhos vai ser difícil. E diante desses últimos acontecimentos aí, né? Eu tenho feito uma reflexão muito grande sobre o que é que tem acontecido com o Simproja, quais são os rumos que o Simproja tem tomado. Inclusive faço essa avaliação desde que cheguei aqui no município, tá? Venho acompanhando o trabalho de perto do sindicato desde quando eu cheguei aqui, numa época, por exemplo, que o Simproja não tinha nenhuma conta em nenhuma rede social, por exemplo, para vocês terem uma ideia. Nas últimas 3 gestões do Simproja, tá? Foram gestões que houve um grande avanço em relação a muita coisa, né? Comunicação é uma delas. Hoje o Simproja está nas redes sociais, tem programa no YouTube, tem tudo mais. Porém, essas 3 gestões, né, e na verdade nesses últimos 20 anos, são sempre as mesmas pessoas que fazem parte dessa direção. É um grandíssimo grupo que faz parte, né, em grupos menores, vai aí trocando, alternando entre essas pessoas desse grande grupo. Inclusive esse grupo rachou no meio uma época, né? Enfim, que vai sendo sempre nesse sentido. O resultado disso, por exemplo, né, para exemplificar aqui, foi que na última eleição a gente só tinha 2 chapas concorrendo a um sindicato enorme que é o Simproja, né? Um sindicato que dava para ter pelo menos umas 4 ou 5 chapas diferentes para concorrer. E então desde a eleição do Simproja, né, eu venho acompanhando aqui no canal, claro que antes disso, fora do canal também tenho acompanhado, e tenho aí observado a derrocada da classe trabalhadora, a derrocada a nível nacional, claro, a nível estadual e a nível municipal também, devido aí ao avanço do governo Bolsonaro, principalmente do desgoverno de Jair Bolsonaro. E o sindicato, que sempre foi um sindicato de luta, né, um sindicato aí que tem uma história muito bonita, vem caindo vertiginosamente. Então eu vou listar aqui alguns pontos nos quais o Simproja precisa, né, evoluir, precisa melhorar, sobretudo porque em 2022, no ano que vem, é ano eleitoral, não só para presidentes e governadores e deputados, né, senadores, mas também aqui do nosso sindicato. A gente vai ter eleição, então vamos fazer aí uma avaliação e listar aqui alguns pontos. Eu sei que tem muita gente que é, digamos assim, indignada com as posturas da diretoria, certo? E eu queria dizer para esse pessoal em específico, tá? Que uma coisa é a diretoria do sindicato, a outra coisa é o sindicato em si, né? As diretorias, elas passam pelo processo democrático, onde as pessoas já assumem o sindicato, né? Os trabalhadores em educação se organizam em chapas e vai trocando aí de gestões. Porém, a gente sabe que um grupo ou 2 grupos vêm aí revezando, né, do Simproja pelo menos há mais de 20 anos. E infelizmente isso tornou-se o nosso sindicato engessado sobre muitos aspectos, apesar de muitas evoluções, de muitas mudanças, mas ainda assim, né, muito engessado. E eu vou começar a listar um desses fatos. O primeiro que me motivou inclusive a gravar esse vídeo foi que no último ato lá da luta em relação à reforma da Previdência, né, foi o último ato, era o 2º dia de votações, né, o sindicato já tinha, né, se colocado naquela posição de derrotista, né, de ponto de vista estratégico eu discordei daquilo. Infelizmente eu não pude participar da assembleia que teve no dia anterior, né? Aquilo foi um ato na sexta-feira e era o 2º dia da votação, e na quinta-feira, né, no dia anterior, tinha tido lá a assembleia virtual e eu não participei, né? Inclusive eu ia propor alguma estratégia diferenciada, porque assim, se tem ainda uma votação, daria, por exemplo, para a gente ocupar a Câmara, né? Se fosse
entrasse em votação se a Assembleia votasse, que a Assembleia é soberana, né? A categoria é soberana. Ou, por exemplo, a gente poderia, inclusive, criar ações para expor muito mais os vereadores, né, que votaram contra, que votaram a favor, os vereadores que toparam conversar com o sindicato, os vereadores que viraram as costas simplesmente para o debate de maneira geral. Então, são esses pontos aí que a gente poderia ter discutido, né, na Assembleia. Infelizmente eu não estava lá, mas o que realmente me motivou a gravar esse vídeo foi o fato de terem tolhido a minha fala durante esse último ato, né? Eu pedi o microfone várias vezes, eu estava transmitindo ao vivo, comentei isso inclusive durante a transmissão e simplesmente tolhiram a minha fala. O ato está acabando e fica aqui mais uma vez a minha revolta de ter sido inscrito para fala e a fala não ter sido colocada aqui pela liderança sindical Simproja, Sismuge e Sinfam, tá? Mas aí quem estava liderando o ato era o Simproja, fica aqui minha indignação com o Simproja de não ter me dado a fala, eu enquanto base dessa categoria, eu enquanto servidor, base do Sismuge, base do Simproja. É um dos pontos que o sindicato vem perdendo com o tempo, principalmente nessa atual gestão, que é a conexão com a base. O sindicato não é conectado com a base. Apesar da comunicação do sindicato ter crescido muito com o passar do tempo, ela funciona como uma comunicação de um grande jornal impresso distribuído antigamente, sabe? Que você recebia o jornal, recebia a comunicação, mas você não escrevia, não conseguia falar com os jornais. Olha, escrevia para o jornal lá e dizia, olha, essa matéria aqui tá boa, essa matéria aqui tá ruim, né? É só uma comunicação de via única, onde o sindicato vai e dá os seus informes, faz os seus programas na internet, né, de maneira geral. Por exemplo, o Conversando com a Base, que é um programa no YouTube, né, transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, é um programa massa, poderia ser um programa muito massa, se ele realmente fosse um Conversando com a Base. Eu e mais algumas pessoas, que dá para computar em uma mão só, tá? De pessoas que são da base, que participaram desse programa, né? Eu participei uma vez, inclusive, mas o Conversando com a Base é basicamente um programa panfletário, né? Não é um programa que você vai sentar com a base, discutir os problemas, tanto a nível nacional quanto a nível local, que é importante, né? Mas não funciona assim, é mais um programa panfletário, na minha opinião. Outro ponto também é que, obviamente, né, se o sindicato se afasta da base, ele consequentemente não fez uma campanha de filiação permanente. A gente teve aí concursados chegando no município, não houve uma grande adesão ao sindicato, não houve uma campanha realmente interessante do sindicato para chamar a filiação dos novos profissionais da educação que estavam chegando, assim como também não foi instalado, né, que seria uma maneira de trazer a base para próxima do sindicato, ou vice-versa, que seriam lá os representantes do Simproja nos locais de trabalho, né, onde cada escola teria lá uma pessoa, um representante, para trazer os anseios da escola, trazer os anseios da base, e criar diálogo, e criar debates e formação de pauta, de luta para a nossa categoria. Se você não está satisfeito aí com a direção da base do Simproja por conta de questão A ou questão B, eu deixo aqui meu apelo para você não se desfiliar do Simproja, para você simplesmente não se filiar ao Simproja, que tem gente que simplesmente, esse sindicato não me representa, eu não vou me filiar. A gente tem que entender que a diretoria do Simproja é uma coisa e o sindicato enquanto instituição é outra, né? Então a gente precisa sim fortalecer a luta sindical, a gente precisa se filiar ao Simproja. Eu sou filiado ao Simproja, eu sou filiado também ao Sismuge, né, ao Sindicato dos Servidores aqui de Jaboatão, e a gente precisa sim fortalecer a luta, fortalecer o sindicato. Isso não significa que a gente não possa simplesmente ter que concordar com a gestão nesse sentido, né, com a diretoria, não necessariamente, né? A gente precisa fortalecer o sindicato e sim estar sempre junto da direção, cobrando, discutindo, debatendo, pegando o microfone para falar, coisa que infelizmente foi tolhida durante ato público lá em frente à Câmara dos Vereadores
a mim que sou da base. Diante de uma questão absurda como essa, eu vim aqui em vídeo me colocar como oposição à atual direção do Simproja. Apesar de eu ter grandes amigos ali, certo? Pessoas nas quais eu admiro muito, pessoas aguerridas, porém eu tenho que me colocar diante dessa situação, numa posição como oposição. Por quê? Porque a diretoria tolheu a minha fala. Alguém pode dizer assim, não, mas isso foi um erro de comunicação, foi uma coisa pontual. Não, a gente não pode deixar passar esse tipo de coisa de maneira nenhuma. Além de todos os fatores que eu já falei aqui e que certamente também já levantei outros fatores aqui em outros vídeos, vou deixar aqui nos cards finais, tá? Os vídeos que eu falo inclusive sobre quais seriam os desafios do Simproja, né, da chapa eleita, que foi aqui a última chapa, que eu considero uma chapa inclusive que foi reeleita, né? O pessoal fala em renovação, não, que é a chapa nova, mas diante, como eu falei no início, né, diante daquele grande grupo, só mexeu-se ali algumas pedras para a gestão anterior, para a atual gestão, né, para gestões passadas também, enfim. Mas e você, o que é que acha disso tudo, né? O que é que você acha do Simproja? Você conhece o Simproja? É filiado, não é filiado? Bota aqui nos comentários que a gente continua essa discussão aqui pelo meio virtual e também no meio presencial, já que a gente está aí nos nossos locais de trabalho. E se gostou, tá, deixa seu like aí, se inscreve no canal, porque aqui a gente vai continuar falando sobre política, sobre movimento sindical, sobre educação, sobre Jaboatão. Forte abraço para todo mundo e tchau!